Ô Val, e 14 de novembro foi a data escolhida aí para celebrar o Dia Mundial do Diabetes em homenagem a um dos cientistas, né, que descobriu a insulina. Foram 4, mas teve esse Frederick Banting, um Sir lá da Inglaterra. Ele era canadense, mas ganhou esse título na Inglaterra. Por quê? Porque ele foi o Prêmio Nobel de 1923, porque foi uma descoberta tão importante. Gente, vocês não fazem ideia do que a insulina fez para a humanidade. Eu acho que algo semelhante, talvez penicilina, num determinado outro momento da história, porque garantiu a vida para uma quantidade absurda de pessoas que não tinham mais futuro. E isso ainda me apavora até hoje. Quando eu li nas estatísticas que depois dos 60 anos, praticamente metade da população brasileira e talvez metade da população mundial possa desenvolver o diabetes, é algo muito preocupante. Ô Val, de novo falando do açúcar aqui, né? Tem gente aí que acha que o maior inimigo é o açúcar, mas na verdade a falta de conhecimento é sem dúvida o maior. Esse eu acho o maior problema, Joyce. Eu acho que a ignorância, naquele sentido de ignorar, de não saber e de não querer saber, isso eu acho mais importante, porque às vezes você não sabe e não sabe porque não teve condições. Agora, quando você tem condições de saber, de procurar, de ir buscar e não vai atrás, isso é um problema muito sério. E hoje em dia, que nós vivemos junto com esse aparelhinho nas nossas mãos o tempo todo digitando e dando isso, aquilo, procura aqui, procura ali, não tem desculpa para você não se cuidar. Doutora, qual o nível de glicose é fatal? Não tem um nível de glicose que é fatal, tem um nível de glicose por algum tempo que é fatal, né? Então, o que a gente tem que ter medo é de valores muito altos sem tratamento, porque inclusive pode se internar por conta disso, pode levar a um quadro muito grave chamado cetoacidose, que tem grande mortalidade, mas é raro que isso aconteça, é menos frequente que isso aconteça. O problema são as complicações mais do que a fatalidade a curto prazo. São as complicações do diabetes que são muitas. Agora, por exemplo, se um nível está muito elevado, para quem já está habituado, já está em casa e está nos acompanhando, tem diabetes, controla, mas de repente teve um nível muito elevado, é uma emergência médica, não tem o que fazer imediatamente para tentar descer. Tem alguma dica, alguma coisa até chegar ao socorro, até chegar ao resgate? Depende do tipo de diabetes, né? Então, se é uma pessoa que usa insulina, precisa usar insulina adequadamente, com orientação médica, obviamente. Se usa a medicação, checar se usou a medicação, fazer uma atividade física, se não tiver muito elevado, ajuda a baixar a glicemia e ter os sintomas, porque só o número não é um problema, o problema é o número mais os sintomas. Então, é um número muito elevado, mas já um estado de torpor, uma confusão mental, uma infecção junto, né? Então, é importante entender o que levou esse número elevado e não só olhar o número.